O espinho na carne de Paulo, o que que era? Veja o que o pastor Hernandes Dias Lopes vai falar aqui, ó. Deus colocou nele um espinho na carne, para que não se ensoberbecesse. E o espinho na carne de Paulo? Opa, pergunta boa, hein? Agora eu quero Vamos tratar disso? Você manda, a hora que você quiser. Você que sabe, pastor. Então vamos falar. Então vamos lá. Atos 13:13, quando ele está fazendo a primeira viagem missionária, ele para em Perge da Panfilha. Em Perge da Panfilha, um jovem que os acompanhava, chamado Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, abandonou os dois missionários, Barnabé e Paulo. Voltou para a casa da mãe dele em Jerusalém. A igreja de Jerusalém reunia na casa da mãe dele. A pergunta é por quê? Por que o Marcos abandonou os dois missionários? Eu estou ligando isso aqui com o espinho na carne. Estou falando isso aqui porque está ligado. Primeiro, talvez porque ele pensou que missões fosse turismo, ele era muito jovem, desencantou. Segundo, porque quando ele saiu de Antioquia, quem era o chefe da caravana era o primo dele, Barnabé. Aí mudou no meio do caminho a liderança para Paulo e falou: não, eu acho que a liderança desse aqui eu não vou não. Mas a terceira possibilidade, a que eu creio, está escrita em Gálatas 4, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Aqui nessa linha de... Ó, tá vendo aí? Ó? Tá. Pregou o evangelho pela primeira vez nessa região por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Porque não consta que ele tenha saído de Antioquia da Síria doente, mas consta que chegou no primeiro destino da primeira viagem missionária, na Galácia do Sul, doente. Muito provavelmente essa doença é a mesma que ele refere-se a 2 Coríntios 12:7, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbecesse. Então, notinha de rodapé. Entendi. O espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? De Satanás. A resposta é de Deus. Por quê? Por quê? É uma boa pergunta. Por quê? Por que eu posso afirmar para você insofismavelmente que o espinho na carne de Paulo veio de Deus? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem alguma dúvida que Satanás luta o dia inteiro para fazer as pessoas um balão de soberba? Claro que ele luta para isso, então, não para evitar isso. Então, o contexto que Paulo menciona isso é porque ele está defendendo o seu apostolado na sua carta, 2 Coríntios, e ele precisa, a contragosto, declarar uma experiência que ele teve há 14 anos, de um êxtase, de um arrebatamento, onde ele chegou ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Para contrapor com a glória dessa revelação, Deus colocou nele um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse. Então esse Marcos deve ter pensado assim, porque perto da Panfilha, onde eles estavam, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. Possivelmente Paulo pegou uma malária que afetava inclusive a visão, com a dor de cabeça alucinante. E quando ele chegou na Galácia, os crentes da Galácia, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para dar a Paulo. Então, dá-nos a impressão que o problema de espinho na carne de Paulo, a doença de Paulo, era um problema que afetou a sua visão. É por isso que ele usava um secretário para escrever essas cartas. Entendi. Então, esse espinho na carne, possivelmente, era uma doença física mesmo e estava relacionado à sua visão. Embora não é um assunto fechado. Há muitas opiniões diversas, mas eu acho que essa é a mais consistente. Meus irmãos, e aí? Eu quero saber a sua opinião. O que será que era o espinho na carne de Paulo? Para o pastor aí Hernandes Dias Lopes, o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade física. Será? A sua opinião é importante demais. Não esquece de colocar aqui nos comentários. Até o próximo.